Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. O Avanço Educacional, nossa consultoria, hoje continuando a série Escola em Casa, bloco Diálogos e Olhares, né? Hoje nós temos, assim, dois convidados. Nós temos o convidado do Rio de Janeiro, que é o professor Fabiano Gomes, que é um professor de uma escola pública no centro do Rio de Janeiro, né? E ele é professor de ensino médio, das disciplinas de ciências e matemática, trabalha com uma comunidade um tanto quanto vulnerável, né? E ele vai estar trazendo para nós toda a contribuição que ele puder em relação à realidade do ensino à distância, deste momento de pandemia, como está sendo a escola em casa no contexto da cidade do Rio de Janeiro. Junto com o Fabiano, nós temos aí o nosso colega e colaborador do canal Avance, o professor Arnaldo Carreto, né, nosso conterrâneo, professor de História, na capital, né, na Grande São Paulo, de uma escola pública do Programa de Ensino Integral. Então, boa noite aos nossos dois colegas maravilhosos da educação, professor Fabiano, boa noite, professor Arnaldo. Espero que estejam Boa todos em noite. paz e com Boa noite. saúde. Bom, a gente pode começar ouvindo o professor Fabiano Gomes, do Rio de Janeiro, porque nós imaginamos que ele tenha muitas contribuições a trazer para nós nesta série que a gente vem desenvolvendo, né, de Escola em Casa e o bloco Diálogos e Olhares. Professor, nós temos a maior curiosidade em saber tudo que o senhor puder nos contar, como tem sido sua rotina, o seu trabalho, como tem sido sua vida, o seu dia a dia, neste tempo de afastamento e isolamento social, que a escola foi literalmente para casa. Como tem sido trabalhar com jovens de ensino médio, disciplinas de física e matemática que são difíceis. Nossa, traga sua experiência, suas angústias, seus desafios para compartilhar com os nossos colegas de ensino médio. Bom, aqui eu dou aula, né, perto da Central do Brasil, né, atrás da Central do Brasil. O bairro que é Gamboa, é conhecida porque é a cidade portuária, né? Tem os portos ali perto da Gamboa, tem o Aquarrio, tem também o que se chama de o Terreirão do Samba, não, esqueci o nome do negócio. Cidade do Samba, é onde tem onde se Olha, prepara, né, todos os carros para o carnaval, né? Então, e essa região e essa escola é no pé do morro. Então, no pé do morro, e aí quem estuda ali é a comunidade do Morro da Providência, né? Que inclusive tem dentro da história, o Morro da Providência foi a primeira favela, né? Vamos dizer assim, da América Latina, né? O professor nossa, Cardoso pode confirmar isso. Foi a primeira favela da América Latina, foi o Morro da Providência, né? Isso, quando eu estudava lá na minha cidade de Campos, eu estudava isso na história. O Morro da Providência foi a primeira favela da América Latina, tá? Aí quando eu vim para o Rio, aí quando eu fui escolher a escola é na Gamboa, tá? Perto da Gamboa, perto da minha casa, assim, tudo bem. E quando eu fui ver, era na Providência, cujo a história, né, eu já tinha estudado isso antes, quando eu era criança. Enfim, e claro, tem todas aquelas dificuldades, né, de comunidade, né, e tudo mais. Como é que estão sendo as nossas aulas, assim? A gente tem oi. tido... Oi. Oi, pode continuar, professor. Deu uma pequena queda na conexão aqui. Tá. Professor? Oi, tudo bem? A gente, tipo assim, Professor? tem tido, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Dá um toquinho no Alô? ferro. Desligar se ele tiver com a TV. Não, não é ele, não. É o meu celular. Tá ouvindo? E aí? Não. As falhas técnicas ocorrem. Tá ouvindo, Carreto? Sim, professor. Eu estou. Vamos ver ali a professora. Emicida? Alô? Professor Arnaldo? Oi, Sim. professor Arnaldo, professor
Fabiano, eu vou pedir só um tempinho para vocês, que nós estamos com um probleminha técnico aqui. Só um minutinho para a gente ajustar, que deu um probleminha técnico aqui de conexão. Só um minutinho, nós vamos fazer um ajuste aqui. Sim. Uma pausinha, Perfeito. 2 minutos. Você colocou no Wi-Fi? Não. Então põe no Wi-Fi, Sandra. Não vai entrando. Pergunta se eles estão te escutando. Arnaldo, Eu estou. Eu escuto. Arnaldo, eu você está me escuto. escutando? Sim, escuto. Eles estão te escutando. Você vai. Como que eu vou? Eu não consigo. Não estou ouvindo. Por que eu não estou ouvindo? Não entendi por quê. Oi, eu estou sem som aqui, só um minutinho, que a gente está reabilitando o som. Oi, Arnaldo e Fabiano. Pessoal, a gente está com um Sim. probleminha aqui de conexão. Eu não estou conseguindo ouvi-los, mas vocês estão me ouvindo? Estamos. Agora deu para Estou. ouvir. Ó. Agora deu para Estou. ouvir. Então, professor, pode continuar, tá? Tá Nossa, ouvindo? seu relato está encantador. Tá ouvindo, Ana Emicida? Alô? Sandra do céu, eu não consigo tocar sem Ela não ouvir. está ouvindo, Carreto. A gente se ouve, mas ela não nos, Ela nos não ouve, ouve. não sei. É algum problema lá no aparelho dela. A professora Não. Sandra, ali na operação técnica, vai ajeitar ali. Se a gente sair e entrar de novo, sabe? Não, aí tem que gerar outro número. Arnaldo, faz parte do nosso show, né? Essa vida de youtuber não é assim Faz também, né? parte do show. Igual os Ô, colegas. Arnaldo, eu estou ouvindo vocês Sim. bem baixinho. Se vocês puderem erguer um pouco o som de vocês ou aproximar mais, para mim dá certo. Porque eu preciso registrar o relato do professor Fabiano, que está muito encantador. Sim. Tenta só falar um pouquinho mais alto, aproximar mais o microfone. Tá bom. Tá bom. Então, né, nós temos tido assim, reuniões pedagógicas. Inclusive, vai ter a próxima reunião agora está marcada para quinta-feira da próxima semana. E o que a gente já discutiu é o seguinte, como que os professores estão lidando com isso, como é que eles estão fazendo as aulas, né? A gente tem um sistema, uma plataforma Google, né? Google Sala de Aula, o governo de São Paulo está fazendo, né? E nós aqui, no governo do Rio, também utilizou essa mesma plataforma. A gente teve as dificuldades iniciais, todos os professores tiveram, né? Eu, no caso, como eu fui técnico de informática, eu sou técnico de informática também, já trabalhei com isso, então eu tive mais facilidade de lidar com informática, com essas coisas. Teve professores que tiveram grandes dificuldades, e estão tendo até hoje, né? E, inclusive com plataforma. Alguns outros já tinham mais habilidades em informática, essas coisas assim. Bom, então, essa parte técnica, eu tive mais facilidade, né? Legal. E, inclusive, socorri também alguns professores a utilizarem uma professora de português, um professor de filosofia, né, que me pediram auxílio para poder lançar as aulas na plataforma, lançar videoaulas e lançar o formulário de exercícios e tudo mais. Bom, enfim, sanado esses problemas, essas dificuldades iniciais, né, e a gente consultando um professor e o outro na reunião, né? As reuniões demoram 3 horas, né, de reunião, um fala de uma coisa, um fala do outro, o que tem dado certo, o que não tem, o que a gente precisa melhorar e tudo mais. E tem vários professores, inclusive um relato que eu vou passar aqui, que a gente levar como um tema de reflexão, é que são as dificuldades. É interessante, professor, como que o pessoal da matemática e da física tem habilidade com a tecnologia, né? Aqui na nossa regional também, quem sempre socorre as questões da tecnologia é o pessoal da matemática, da física, né? Parece que é uma habilidade que tem, né? Então,
Só que aqui a gente vai falar sobre as dificuldades, né, que foram encontradas. Então, a gente ficou vendo os relatos, né, de um, de outro, e foi analisando, foi pensando. Inclusive, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade, né, de estar aqui fazendo live. Eu não tenho esse jeito disso. Eu não tenho essa habilidade, né, de fazer live com aluno, videoaula. Eu tenho maior dificuldade de fazer videoaula. Por exemplo, eu falando sozinho, dando aula sozinho, tenho dificuldade. Eu tenho aquela manha, né, de chegar numa sala de aula e falar com tantos alunos, com os pais. Eu falo pessoalmente. Agora, eu sozinho em casa, pegar uma câmera e ficar fazendo videoaula, eu não tenho essa facilidade, não tenho essa manha. Não tenho disso. Isso, para mim, é sufocante, é quase que impossível. É uma coisa que eu vou precisar superar. Isso que a gente estava falando mais cedo, né? Essa questão da superação, né? É o termo que a gente vai ter que trabalhar na nossa pessoalidade, né? Live, tipo assim, eu fiz uma live só com alunos, porque os alunos pediram que eu fizesse, eu fui e fiz. Só que, adivinha quantos alunos que vieram na live? 3. São 3 alunos, eu preparei música, né? Chamei outros professores, somos 4 professores que fizemos a live. E 3 alunos só participaram, mas foi legal, foi interessante eles falando, né? Que eles também têm essa... eles estão procurando ir aos outros alunos e resgatá-los para poder entrar na plataforma, participar das aulas, participar do que está acontecendo, né? Porque, na verdade, como é que está sendo o acesso dos alunos na plataforma? Pouquíssimo, né? Além dos professores terem as suas dificuldades, os alunos também têm uma série de dificuldades também. Então, existe dificuldade de lá e de cá. Tanto eles lá, que às vezes não sabem usar a tecnologia, porque muitos deles não têm internet, têm celular, mas o celular, às vezes, é um crédito de R$ 5, né? Não dá para assistir aula, não dá para fazer vídeo, né? Por exemplo, eu coloco vários vídeos de curiosidade de física, de matemática, né? Que eu sou muito atento a essas coisas, dessas curiosidades, de tecnologia. Então, eu coloco vários videozinhos do YouTube que eu acho. Só que eu fico depois pensando, gente, se eles só têm a internet do celular deles, aquela internet de R$ 5, porque, de fato, a comunidade é pobre, né? Eu já subi lá no morro, vi como é que é a situação deles. Eles também trazem para a gente as dificuldades, né? Então, os pais trabalham com dificuldade, aquela questão do salário mínimo, todo o problema, né? E internet tem, mas não dá para assistir um vídeo, né? Tipo assim, cá para nós, pegar um celular e ficar lendo um monte de coisa, e às vezes você não entende, né? Como é que você vai tirar dúvida daquilo que você não entende? Então, tem uma série de dificuldades também dos alunos quanto a isso. Isso que eu discuti com as 3 alunas que participaram, né? Que elas falaram que muitos alunos não têm internet e que está chegando para eles umas apostilas. Então, eu falei, e ela me perguntou se ela podia avisar os alunos que quando voltasse, eu ia aceitar as apostilas feitas. Aí, então, eu divulguei. Então, divulga para todos os colegas aí que, quando as apostilas chegarem, eles façam, corre atrás de um ao outro da questão das apostilas e façam, e depois me entrega que eu vou ver, tirar dúvida, eu vou ver como é que vai ser o futuro. Nós não sabemos ainda como é que vai ser, porque não tem nenhum sinal verde ainda do governo de quando vai retornar às aulas presenciais, né? Não existe ainda. O secretário de Educação ontem já lançou ele falando, né? Ele gravou um vídeo, lançou que houve um fake news, né? Dizendo que as aulas iam retornar agora no início no meado de agosto. Aí ele veio a público e falar que isso é mentira, que não houve sinal verde do Ministério da Secretaria de Saúde ainda, então que isso era mentira, essa data fake que disseram aí, e então a gente também está sem esse norte, né, dessa questão do quando vai retornar as aulas presenciais. Enfim, tendo essas dificuldades, a gente também tem as dificuldades dos professores. Voltando aos professores agora. Nessa reunião,
uma professora de português, vários professores estavam brilhando, né? Contando as suas vantagens. Eu, por exemplo, criei um blog. Falei, eu criei um blog e tudo mais, lancei aulas, vídeos, tudo mais no meu blog. Estou até incentivando mais, vou até utilizar. Depois, eu vou utilizar esse blog para as minhas aulas. Então, é algo que eu estou fazendo que vai ficar. Então, isso é para ficar. Então, eu tive essa facilidade. Outros professores já chegaram e falaram, eu fiz videoaula, eu fiz várias videoaulas, assim, e lancei para os alunos, eu fiz live. Então, cada professor brilhou em uma coisa. Aí, a minha querida professora de português, né, que sempre pedia ajuda para mim, ela não sabia usar, ela não tinha computador. Agora que ela tem um computador que o marido dela mandou consertar. Então, agora ela tem computador, ela está brilhando. Depois eu vou contar como é que ela superou isso, essa dificuldade de computador. Ela tinha medo de computador. E ela começou a lançar aula, ela lançava aula no celular. Quer dizer, e é muito difícil você lançar aula no celular. Entendeu? Você tem que lançar turma por turma e tudo mais. Né? Eu, por exemplo, tenho 13 turmas. 5 turmas de matemática e 8 turmas de física. Então, já pensou eu lançar para cada turma uma aula? Não, eu vou lançar por série e eu marcando os linkzinhos ali e lanço. No computador é mais fácil. Agora, você no celular lançando, escrever um texto no celular, ela começou a fazer assim, entendeu? Depois ela conseguiu o computador, o marido dela consertou. Ela também depois me pediu auxílio. Você tem que ver como é que ela está hoje. Como é que ela está hoje. Ela está assim, gente grande. Ela era gente pequena, agora está gente grande. Ela pega assim e começa a fazer vídeo. Aurora, você me superou, Aurora. Você está fazendo vídeo, é uma coisa que eu não sei fazer, que eu não gosto de fazer, mas ela está brilhando agora nas tecnologias, entendeu? Foi uma dificuldade que ela superou, essa questão de tecnologia. Claro que ela tem, essa é a dificuldade delas. Claro que ela tem essa disponibilidade de chegar e falar assim em público. Superação. Fazer, entendeu? Isso ela tinha uma facilidade, que essa facilidade aqui, que talvez ela nem conhecia esse dom de ser artista, né? Um professor artista, assim. Mas ela tinha dificuldade, tem a facilidade de ser artista, mas tinha dificuldade com tecnologia. Então, ela superou a tecnologia e avançou na habilidade que ela tinha de fazer videoaula. Ela está pegando o texto, está lendo poesia, ela bota poesia assim, para os alunos lerem, ela está brilhando, né? Agora, enfim, vários relatos a gente estava vendo. Só que uma das professoras lá, que foi a professora que me comoveu, né? Ela diz o seguinte: olha, gente, vocês sabem que outra professora de português, vocês sabem, ela é mais novinha, né? Nem todos eu estou vendo aqui que vários professores estão fazendo várias coisas. Só que, às vezes, a gente não tem jeito para isso. Ela falou assim, jeito, a palavra jeito. Eu não tenho jeito de ficar fazendo live com aluno, de ficar fazendo... Aí eu refleti em mim, de fato, eu também não tenho. Eu não tenho essa facilidade de ficar fazendo live como hoje. Hoje eu estou aqui me superando, entendeu? Isso aqui é um desafio para mim, fazer live. Eu não tenho esse dom, essa habilidade de estar aqui fazendo live com aluno, com ninguém, né? Tem sim, professor, tem sim. Está se revelando aí, tem sim. Professor Carreto, eu estou me descobrindo, vamos dizer assim. Descobrindo isso. Então, eu estou aqui, eu aceitei isso aí do Carreto, eu até falei com o Carreto. Carreto, eu sou muito tímido para fazer. Ele falou, fica à vontade, se você quiser. Não, eu vou fazer, é um desafio para mim, para poder... Porque... eu acho que essa questão da videoaula, eu acredito, videoaula, de utilizar a tecnologia, né? A era digital, né? Que a gente está aí, o que se fala da quarta revolução industrial, né? Que é a era digital, eu acho que agora isso veio para ficar. Isso vai ser, as aulas talvez vão ter que ser assim, até mesmo para atrair os alunos, né? Com essa questão da era digital, vão ter que ser assim. Então, a gente vai ter que superar essa questão da tecnologia, a questão do nosso jeito. Então, essa professora, ela deu esse testemunho, né, de dizer,
eu não tenho jeito de fazer isso, eu não sei fazer isso. Aí a diretora começou a consolar ela, calma, faz o que você puder, a gente não vai cobrar nada a você, né? E tudo mais. Eu fiquei comovido com ela, tadinha. Todo mundo contando as suas não tem retorno mais não, professor. Não tem como retornar mais, não. Isso aí veio para ficar mesmo. Com certeza. Eu acredito que a era digital veio para as salas de aula, entendeu? Algo que o Covid trouxe foi essa possibilidade, a abertura dessa possibilidade. Eu acho que isso veio para ficar. Inclusive, eu estou aproveitando o meu blog vai ser utilizado, eu vou usar em sala de aula isso. Já estava até começando isso antes da pandemia. Já tinha lançado esse blog. E agora veio para continuar e vou melhorar, claro, né? Tinha professores que estão fazendo slides e tudo mais. Essa professora, inclusive, não sabia fazer slide. Então, a gente tem, dentro da nossa comunidade docente, né, professores que têm facilidade de fazer slide, facilidade com artes, isso, fazer aquelas coisas todas digitais, né, aqueles designs todos bonitinhos. Tem professor que tem essa habilidade de fazer videoaula, de fazer live, aulas ao vivo, né? Tem professor que usa a tecnologia de fazer blog, por exemplo, eu faço blog, eu sei manejar computador e tudo mais, fazer programação e tudo mais. Então, eu tenho as minhas habilidades, também tenho as minhas dificuldades, né? Talvez vários professores aí estejam hoje ouvindo, né? Tenha também sentido, né? Algo assim, eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade daquilo. Então, eu acho que agora é o momento da gente se superar das nossas dificuldades, né? Lançar o desafio. Eu não sei muito tecnologia, então vamos embora buscar, vamos superar, porque como diz aqui no Rio, é o canal, é o que vai acontecer, entendeu? Nas nossas vidas, né? A partir de então. Então, eu tenho que superar essa questão de videoaula. Se eu tiver que fazer aula ao vivo, eu vou ter que fazer, se os alunos me pedirem e tudo mais. Só que agora estão fazendo mais as apostilas, né? Então, vamos ver se de fato eles estão fazendo as apostilas. Não sei como é que vai ser essa questão dos alunos aí, com o retorno e tudo mais. Bom, então, a princípio, o que eu queria refletir é essa questão das dificuldades. Professor. E tudo mais. E é isso aí. Eu estou ouvindo o senhor falar e a gente percebe que os desafios são os mesmos, tanto na esfera do Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, como em municípios, né? Os desafios são os mesmos, as dificuldades com a tecnologia, a inovação, o medo do novo, a necessidade do enfrentamento, né, do novo. Mas eu estou encantada com o seu relato, estou encantada com a sua superação. Eu acho assim que é um modelo, é um exemplo para as pessoas que ainda estão com o pé atrás. Ai, meu Deus, será que eu encaro e não encaro? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está sendo em relação aos alunos. Quantidade de acesso, participação nas atividades, a produtividade deles. Se o senhor puder falar para mim um pouquinho assim, como que se está tendo muito plágio, porque eu ouvi dizer também que os alunos do ensino médio estão fazendo muito plágio para fazer os trabalhos e responder as atividades. Como que é essa realidade aí na sua comunidade no Rio de Janeiro, né? Agora, no olhar do aluno, no olhar do aluno, está conseguindo preservar o vínculo com os pais, com a família? Como que está sendo isso aí? Eu queria entender, se eu pudesse me falar um pouco do olhar do aluno, a postura, as atitudes, o enfrentamento aí o senhor pode falar um pouco para mim a realidade mesmo dos alunos... Como que tem sido isso? A resposta, o retorno dos alunos nesse movimento escolar? O que eu conversei com elas é que, de fato, a maior dificuldade é que eles não têm mesmo acesso à internet boa. E o que eu estou tendo mesmo são sempre os mesmos alunos. Por exemplo, tem uma turma de segundo ano matemática que nenhum aluno fez nenhuma atividade. Inclusive, a gente passou isso para a diretora. Nenhumzinho. As outras turmas sempre tem 1, 2 alunos, né? As turmas de terceiro ano tem uns 5 alunos que são cativos. Eles fazem, tiram dúvida, mandam e-mail para mim, terceiro ano que eu dou aula de matemática lá.
Então, eles mandam e-mail para mim, tirando dúvida. São 5 alunos cativos que eu tenho, né? Que, inclusive, esses vão ter que ser aprovados, porque eles já não sei como é que vai ser esse negócio de aprovação, de avaliação ainda, né? E porque eles tiram dúvida, eles fazem, eles participam e tudo mais. Então, tipo assim, de uma turma de 30 alunos, 5 alunos participam essa questão do terceiro ano. São as 2 turmas de terceiro ano que eu tenho de matemática que mais tem presença aí dos alunos, né? Hoje, por exemplo, eu vi as turmas de matemática do segundo ano, né? Essa é uma turma, não tem ninguém, acessou nada. Eu estava vendo as atividades, nenhuma atividade eles viram, então não teve nenhum acesso. Aí as outras 2 turmas de segundo ano, tem uma de terceiro, uma de segundo ano, que são essas 3 alunas que fizeram a live comigo, né? E mais 2 alunos de uma outra turma. Então, no caso, o terceiro ano, o segundo ano, por exemplo, de matemática, eu tenho 3 alunos de uma turma e 2 de outra turma. Então, essa questão aí mesmo, a dificuldade dos alunos entrarem mesmo. Talvez o interesse, porque eles não estão preocupados com isso, eles têm outras preocupações ali, né? Ali, por exemplo, teve uma notícia agora em junho ou julho, que um dos alunos do colégio morreu. Foi um policial atirou, não sei se vocês ouviram aí, que um policial trocou bala com um bandido e acabou achando que que era bandido, só que ele estava descendo para o colégio, porque como não tem merenda, o dinheiro da merenda o governo reverteu à cesta básica. Então os alunos iam lá no colégio e levavam a cesta básica. Ele estava descendo do morro para poder pegar a cesta básica, o policial achou que fosse algum bandido, que ali as ruas são bem pequenas, atirou nele e ele acabou falecendo, entendeu? São essas dificuldades que eles têm que lidar ali, entendeu? Então, eles têm outras atenções, outras dificuldades, entendeu? E também eles não estão preparados para isso, eles não foram, assim, vamos dizer, treinados para isso, né? Eles são treinados muito, sabe para quê? Para ir para a escola naquela hora e copiar tudo do quadro, né? Não sei se vocês têm essa dificuldade aí, que a gente bota as coisas no quadro, eles sempre perguntam, professor, é para copiar? Porque eles são treinados, condicionados a essa questão de copiar. Não, gente, é para você... Se isso for útil para o seu aprendizado, copia, eu sempre falo isso. Alguns alunos até já brincam comigo, né? Não, se for útil para você, você copia. Aí eles são treinados ou condicionados, né, para isso. Eles ainda não estão treinados, né, a utilizar tecnologias. A gente precisa ainda ir até eles, né? Agora, essa questão de ir até eles é que está sendo difícil ainda. Inclusive, eu botei agora nessas últimas aulas que eu lancei, para todas as turmas eu lancei, perguntando, né, fazendo uma pesquisa, vocês querem que eu faça uma aula ao vivo com vocês? Novamente, eu me desafiando, né? Pelo Meet, então fazendo aula ao vivo. Então, agora essa questão. Eu ir até eles, eu ainda não fui até eles. Eu só fui até eles através dessas 3 alunas que fizeram live comigo, que elas me contaram essa questão da dificuldade, mas que estava chegando as apostilas. E me perguntaram se podia divulgar para os alunos que eles podiam fazer as apostilas que eu ia aceitar como avaliação. Na época, eu disse que tudo bem, podem continuar fazendo as apostilas que chegaram, os exercícios, atividades, que eu vou aceitar para as notas. Só que agora já passou bastante tempo, né? Não sei como é que vai ser a questão de notas, de avaliação e tudo mais. E não sei se eles estão fazendo. Eu preciso ir até eles. Essa agora é o que eu estou querendo ir, né? Como você perguntou agora, como é que está sendo a resposta deles? Eu não sei. Ainda não sei como é que está, se eles estão fazendo a apostila. Eu só sei desses alunos que estão entrando na plataforma e tirando dúvida. Agora, o restante estão fazendo as apostilas, se estão ainda, se existe aquele interesse, né? A gente sabe que até a gente mesmo, né, às vezes, não tem muito interesse para certas coisas, inclusive para eles jovens, né? Tem outros interesses. Então, não sei como é que está ali. Agora eu vou começar a ir. Eu me desafiei e perguntei a todo mundo se eles querem que eu faça um dia de aula ao vivo, com todas as turmas aí. Minhas turmas de física, turma de primeiro ano, ninguém entra.
Turma de segundo e terceiro tem 1 ou 2 alunos só que entra em cada turma de física. Então, não tem... E física já é mais... Física está mais fácil, né? Porque eu estou lançando no formulário, eu estou fazendo os formulários, né? Os formulários, aquelas perguntas que você tem as respostas, eles vão marcando. E depois tem a questão, as respostas dizendo se está certo ou está errado. Então, física está mais fácil. Agora, matemática tem mais dificuldade, que eles estão tirando mais dúvida. Então, agora que eu vou começar a ir até eles para ver. A gente vai ver também, né? Como é que está sendo agora, quinta-feira, que a gente vai ver com a reunião, como é que a direção está tratando com isso. Porque a escola estava fechada, né? Reabriu, como eu falei até com o Arnaldo essa semana, reabriu semana passada. Na segunda-feira da semana passada, o secretário disse que o pessoal de apoio tinha que ir, porque o governo ia mandar pessoas para higienizar o colégio, como mandou, né? Essa semana, a diretora, hoje mesmo, mandou um comunicado para a gente que a escola foi higienizada e que semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, quinta-feira é o dia das reuniões que ela faz, né? A gente vai ter a nossa primeira reunião depois dessa volta do pessoal do colégio, né? Secretaria, pessoal de apoio, né? Depois desse retorno, a primeira reunião nossa que vai ter, e ela vai falar sobre avaliações e tudo mais. Ela lançou aqui o tema da nossa reunião e tudo mais. Então, vamos ver como é que está esse resgate dos alunos, né? Isso aí que a gente está ainda tendo uma pena, que os alunos talvez não saibam aproveitar isso. Eles talvez não saibam aproveitar, né, as oportunidades. Sim. Então, é isso. Entendi. Professor, então as reuniões, vocês não tiveram, né, reuniões assim, virtuais, nem com pais, nem com reunião de formação, com coordenação da escola, né? Pelo que eu entendi, vocês estão ainda aguardando mais a proximidade do retorno às aulas, né? Eu queria saber se o professor Arnaldo tem alguma coisa. Professor Arnaldo, eu vou passar a bola para você, que eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui no nosso áudio ainda. A gente ouve bem baixinho e também o som está chegando depois para nós. Nós estamos tendo o retorno do som, da fala, depois, atrasado. Mas, enfim, professor Arnaldo, o senhor pode ficar à vontade também para trocar um bate-papo aí com o professor Fabiano, porque as realidades, em alguns aspectos, são muito parecidas. Em outros, acho que estamos um pouco mais avançados, né? Porque temos o centro de mídias, temos uma organização de plataformas um pouco mais, parece-me que avançada do que a do professor Fabiano. Não, professor Arnaldo? Acho que o senhor pode bater um bate-bola aí com ele nesse sentido, né? De as semelhanças e as diferenças entre o seu home office e o dele nesse momento. Pode ser, Arnaldo? Sim, professora Emicida, eu reparei, assim, né, eu e o professor Fabiano já tínhamos trocado muitas figurinhas já, tal, e a gente repara, né, nós reparamos que a realidade é praticamente idêntica, né? Eu já dei aula em favela, já dei aula em periferia, sei como é. Hoje estou numa escola mais centralizada, mas recebendo outro dia a formação no nosso ATPC, a coordenadora pedagógica, isso eu citei, eu acho, na nossa primeira live, a coordenadora pedagógica de uma escola de favela aqui em São Paulo, os alunos sequer têm sinal de telefonia. Os alunos, internet, então, eles não têm, no caso dessa favela aqui de São Paulo. E a gente repara que, né, as ações governamentais, né, os anseios, dificuldades dos professores, né, em ambos os estados são praticamente o mesmo. Transtorno não é só em São Paulo, no Rio e no Brasil. Transtorno educacional, nesse momento, é no mundo inteiro, né? Nós refletimos outro dia a dificuldade dos professores da Finlândia, desafios dos professores portugueses,
esse desafio na educação no presente momento é planetário. Uns mais, outros menos, mas está igualado. É isso aí, é a minha contribuição. Parou? Não. E aí, professora Emicida, nossa próxima reflexão aí. Coordena o que vamos agora. Qual o próximo? Então, eu posso falar? Sim, por favor. Passou a palavra? Hã? Sim, por favor. Tá, então tá bom. O Arnaldo, o que eu estou observando assim, daqui do meu ponto de vista, Escola do Rio de Janeiro e escolas de São Paulo, ambas escolas de uma localidade central de uma capital, né? Talvez, e a gente percebe que a realidade entre as escolas da capital de São Paulo e do interior são bem diferentes. E acredito eu que também no Rio de Janeiro aconteça a mesma coisa, né, professor Fabiano? O senhor tem uma escola na capital mesmo, né, no centro, uma escola central, atende alunos de periferia com muitas vulnerabilidades, né, como o senhor mesmo disse, o hábito deles, que eles foram treinados para ir para a escola, seguir o ritual escolástico, na verdade, né, aquele ritual que você chega pontualmente, tem a hora da merenda, a hora da cópia, a hora da leitura, da chamada oral, né, enfim, a gente percebe que a grande semelhança que eu notei aí entre um relato e outro é em relação à devolutiva dos alunos, né, professor? Me parece que para o ensino médio, o grande desafio dos professores tem sido manter o vínculo do aluno com a escola, com as atividades escolares, com a rotina escolar, com conclusão dos trabalhos, dos trabalhos de casa, das tarefas, com as atividades propostas nas plataformas. Outra coisa que eu percebo semelhança também, a dificuldade do uso da internet, dependendo da região, não tem o sinal, né? Outra semelhança que a gente percebe é esse empenho dos professores, uma grande semelhança que a gente vê, por isso que a questão de ser uma profissão planetária é mesmo, porque você ouve qualquer professor do Rio, de São Paulo, etapa inicial da educação infantil, etapa final da educação básica, o ensino médio, você vai ouvindo, e a gente vê que a semelhança entre todos é sempre à disposição a aprender, como o senhor relatou da professora de português, né, como o senhor relatou do senhor que tem aí essa timidez aí, tem dificuldade com live, mas está saindo super bem na nossa live, então, acho que hoje para o senhor foi a prova d'água, já viu que o senhor, em termos de live, está, ó, expert, fera, já superou, já está em outra. Vamos continuar com live aí com seus alunos, que eu acho que a live é um momento de mais proximidade, é mais dinâmico, é mais acolhedor, né? A live, ela é mais solta, a gente fica, um bate-papo mais à vontade, a gente consegue até cobrar um pouco mais, com mais tranquilidade, mas, enfim, é ainda uma ferramenta de trabalho muito importante, que estreita mesmo, né, o diálogo entre as pessoas, e não fosse por isso, não estariam tendo lives de show, festa de aniversário, com lives, né? É um mecanismo de estreitamento de relação nesse momento de distanciamento social. Mas a única diferença, assim, que eu não achei, e continuo insistindo, é que eu percebo que o Estado de São Paulo está um pouco à frente na organização, da dinâmica de trabalho, das plataformas. Você vê, estão sendo garantidas eu não sei se no Rio de Janeiro tem também, que são as ATPCs, né, que é as aulas de trabalho coletivo, essas questões do movimento escolar interno, elas estão sendo garantidas via Meet, né? Então, o professor não está solto, não está desamparado, ele continua tendo esses momentos. Então, eu acho que o Estado de São Paulo está mais avançado, é uma diferença, pelo que eu percebi, no sentido da gestão mesmo, da escola, da gestão do grupo. É a única diferença que eu achei, assim, em termos de gestão pública, entre Estado de São Paulo e Estado do Rio de Janeiro. Acho que nós, do Estado de São Paulo, nesse contexto de gestão pública geral, estamos um pouco mais avançados, na medida em que, então, estamos conseguindo, de um jeito ou de outro, garantir as
linhazinhas ali amarradas, né? Então, tem um momento com o pai, tem um momento com o professor que tem toda semana, tenho, né? E isso garante uma segurança, uma sensação de que a gente continua aqui, a gente está junto, dá um certo equilíbrio, dá uma certa sensação de concretude no meu ato. Senão eu fico muito solto e parece que estou solta demais. E na questão dos resultados também, né, dos professores de São Paulo, parece que o resultado eles estão vivendo ali também, meio que junto, com o pneu andando e tal, né, e aí no Rio parece que tem que esperar um pouco mais, o retorno é de outra maneira, mas eu queria destacar o seu belo trabalho de solidariedade aos colegas, ajudando a usar a tecnologia, apoiando, né? Eu acho que esse momento da pandemia é exatamente para isso mesmo, para a gente aprender a pedir socorro, pedir ajuda e também dar colo, né, para os colegas. E eu estou muito feliz que o senhor resolveu, topou e aceitou, mesmo com todo esse seu trauma com lives. E agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para nós, professor, em relação às questões da carreira aí do magistério, em relação também ao retorno, né, que eu vi que o Crivella quer que volta, aí o governo não quer que não volta, aí o Ministério Público determinou para não voltar. Saindo um pouco do contexto escola em casa, eu queria que o senhor falasse um pouco como que está aí a questão da possibilidade de retorno das aulas físicas presenciais. E como que o senhor vê esse retorno? Não tem ainda. Quem vai mandar em tudo, segundo o que eles comunicaram a gente, né, é a Secretaria de Saúde. Quando a Secretaria de Saúde determinar, estamos na bandeira verde, né, como eles falam, então aí as aulas retornarão, mas ainda não tem nada, nenhuma data de retorno às aulas presenciais mesmo, somente essa questão do pessoal mesmo do colégio, da secretaria e pessoal de apoio que foi às aulas, agora nada, nenhum. Certo. Vou, inclusive, saber se existe alguma data certa mesmo, mas, segundo o secretário de Educação mesmo, não existe, né? Ele veio ontem a público dizer isso. Não sei se até quinta-feira, na reunião que a gente vai ter, já vai ter alguma resposta de datas previstas, né? Mas, por enquanto, não. Isso aí. Como aqui em São Paulo também, né, tá aí um ponto de interrogação ainda, né? O governo agora, pela primeira vez, postergou essa volta, esse retorno, e há um consenso aqui, escutei isso, que voltamos se o Estado se encontrar na fase amarela, né? Aí começamos, né? Programaremos aí um retorno, né? Mas, enfim, tá complicado, porque na esfera federal o governo tem uma postura, na esfera estadual e municipal é outra. A gente tem visto aí uma disputa ideológica nas três esferas, municipais, estaduais e na federal. Então, está faltando um elemento para esse retorno, está faltando mais um elemento importantíssimo para organizar esse retorno, que é a participação, né, a iniciativa do Ministério da Educação de tomar a frente, não tomar o lugar do governador, não ir lá e se intrometer na cidade, né, na esfera municipal, mas o MEC teria que marcar uma presença como um elemento conciliador, como um elemento que agrega esse retorno para fazer algo assim uniforme, né? Que o país tenha fale a mesma língua nesse retorno, né? Apesar que nós temos um país de dimensões continentais, a Amazônia é uma realidade, lá com os gaúchos é outra situação, Nordeste é outro clima, então tem todas essas diferenças, mas o MEC está faltando, enquanto instituição educacional, tinha de estar com uma presença maior.
Então, eu acho, Arnaldo, eu penso que justamente por sermos um país de dimensões, né, tão imensas e tão de realidades tão distintas, que a gente precisava desse MEC, né? Porque assim seria um guarda-chuva, né? Despachando para cada haste, né? O que cabe a cada um, esse elemento de coesão aí entre os estados, né? E está realmente fazendo muita falta mesmo. Mas o Ministério da Saúde também teria que ser um pouco mais presente, né? Dar mais direcionamento, porque está tudo muito solto mesmo, né? Mas a gente tem que esperar e aguardar mesmo, né? Porque o que foge à nossa governabilidade local, em termos de, por exemplo, o que é uma governabilidade local? No caso do Arnaldo e do professor Fabiano, é a sala de aula, né? Onde vocês têm a governabilidade de vocês no universo da sala de aula. Então, dentro dessa governabilidade do universo da sala de aula, a gente está fazendo o que pode, né? Tentando superar os desafios, as fragilidades, buscando o auxílio um no outro, e até que isso tudo passe, tentando reduzir o máximo danos no ensino-aprendizagem dos alunos, e tentando evitar que haja evasão escolar. Isso está claro quando eu ouço relatos de todos os segmentos, uns me falam em particular, não querem falar publicamente, outros me falam num bate-papo informal, mas a coisa a gente percebe que é uma só. E o que eu quero dizer aos dois professores nesse momento que eu percebo, ainda mais com o relato do professor Fabiano, que se esmerou todo na live, né? E inclusive com os colegas, teve apenas um público de 3 pessoas. A gente tem cada vez mais convicção que realmente, no contexto da construção do conhecimento, da evolução do processo de ensino-aprendizagem, será um ano praticamente perdido, né? Porque, por mais que uma das alas esteja se desdobrando em preparar a aula, eu imagino, professor, como deve ser ensinar física, matemática à distância, não é? Então, e aí mesmo a professora que está lá alfabetizando, eu sou alfabetizadora, eu sou professora alfabetizadora de origem, assim, né? Então, eu fico imaginando como que a dificuldade de uma professora de alfabetizar também sem esse vínculo próximo. Então, infelizmente, a gente tem que aceitar, ainda que com muita dor, e será um ano de prejuízos imensos aos alunos, no contexto do processo de ensino-aprendizagem. Porém, não dá também para a gente culpar ninguém, não dá para responsabilizar ninguém, né? Não dá para a gente falar, olha, a culpa é desse ou daquele. A situação aconteceu, a pandemia chegou, ninguém estava preparado, e a gente está tentando reduzir danos. Nesse contexto, eu queria conversar com o professor Arnaldo, que eu ouvi uma notícia, professor, aí da Grande São Paulo, do Grande ABC, que os secretários municipais de 5 municípios, aí na região do Grande ABC, decidiram finalizar o ano letivo, professor. Essa informação, o senhor está sabendo alguma coisa? Que aí já seria, assim, uma alteração do calendário escolar por conta própria, enfim. Eu me apropriei professor Arnaldo, disso, tem professor. Alguma notícia nesse cenário? Me apropriei disso, professora Emicida, e, de fato, todos os municípios do ABC paulista, são 7 municípios no total, a rede municipal, né, o governo municipal, determinou o encerramento do ano letivo na rede municipal e determinou que as escolas particulares, não sei universidades ali do Grande ABC, mas escolas particulares do Grande ABC só retornam o ano que vem. Fizeram o mesmo que a Bolívia. A Bolívia encerrou o ano letivo agora em julho, né? Veja bem, país rico, ele tem condições de dar sequência, vai daqui, vai dali, mas consegue enfrentar razoavelmente a pandemia. Agora, veja a Bolívia. A Bolívia é um país pobre,
Você acha que a Bolívia tem recurso para comprar máscara, álcool em gel, reestruturar as escolas, medidor de temperatura, né? Não dá, né? E o ABC fez a mesma coisa. É uma das regiões mais ricas do estado, mas mesmo assim, o governo, os prefeitos desses municípios, eles tiveram uma iniciativa que todo governante tem de ter. Veja bem, olha o que os governadores e secretários estão propondo. Vamos consultar os pais sobre o retorno às aulas, vamos consultar a comunidade. Na minha opinião, professora Emicida, professor Fabiano, não tem que consultar coisíssima nenhuma. O que os pais entendem de pandemia? O que os pais entendem sobre a estrutura escolar que está ali para servir ao seu filho neste exato momento? Então, tem hora que me dá um pouco de raiva, a instituição Estado, a instituição governo, quer empurrar para os pais e para a comunidade, empurrar para os gestores a responsabilidade e não querem tomar a iniciativa e fazer o que tem de ser feito. Se eu fosse o presidente da República nesse exato momento, se eu tivesse plenos poderes, eu estaria consultando pai, mãe, coisíssima nenhuma. Se eu vejo que numa determinada região a situação está grave, não tem mais aula esse ano. As aulas estão suspensas, cancelado o ano letivo. Naquela região lá está mais ou menos, tá bom, vamos esperar um pouquinho mais. A iniciativa dos prefeitos do ABC foi a mais correta, a mais sensata. Nós não sabemos como a pandemia vai se manifestar ainda aqui nos trópicos, aqui em terras tupiniquins. Alemanha, Nova Zelândia, Reino Unido, França, programaram o retorno parcial, e por incrível que pareça, com a escola funcionando, a queda de mortandade foi diminuindo. Países ricos com boa estrutura, agora Israel. Israel convocou o retorno presencial. Convoca o retorno de forma irresponsável, o governo israelense não equipou as escolas, não preparou as escolas adequadamente. Conclusão, o índice de mortalidade aumentou. Então, eu faço questão de citar aqui as cidades do ABC paulista: São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, e eu acho que eu não esqueci nenhuma. Estes prefeitos estão de parabéns, tomaram a iniciativa sensata, correta. É como lendo uma reportagem outro dia, o especialista em educação dizia: a prioridade é salvar a vida dos nossos alunos. Educação fica para depois. É preservar a vida, porque com aluno morto, professor morto, não tem educação. Vamos primeiro salvar a vida. A educação, a gente vai dar um jeito depois. Eu discordei da fala do secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, né? Até nosso conterrâneo aí, português, lá da terrinha. Ele falou assim, emocionado, que se os alunos não voltassem nesse momento, seria um desastre histórico. Tudo que a educação conquistou nessas últimas décadas seria trabalho perdido. Há uma urgência de se voltar para a sala de aula o quanto antes. Errado.
errado, não tem que voltar o quanto antes coisíssima nenhuma. Quem está acompanhando aí a nossa live, pode estar achando engraçado, tá achando aí que eu sou um homem de duas caras, porque na nossa primeira live eu estava muito emotivado, tal, retorno às aulas e tal, vamos voltar, tal, para a vida presencial. Mas você começa a escutar as pessoas à sua volta, você começa a analisar a realidade, você vai refletindo e vai mudando de posições à medida que a carruagem anda, né? Então, foi muito... O secretário-geral das Nações Unidas, ele não foi feliz nessa sua fala. A urgência é salvar a vida do aluno, dos professores, dos funcionários da educação. Certo. Ano que vem a gente volta, rearquiteta, apesar que eu não estou dando nenhuma dica para os governadores, né? Digo e repito, o governador Dória, o secretário Roscielli aqui, estão se portando de forma muito responsável. O governador Dória tem administrado essa pandemia de forma humana, competente, racional. Então, assim, é uma faca de dois gumes, é uma realidade que você tem de lidar com ela cada dia. Você não pode prever, né? Daqui 20 dias voltam as aulas, né? Pelo menos isso o nosso governador tem tido essa sensatez. Então, é um dia após o outro. É um dia de cada vez, né, professor? Sim, se São Paulo, Rio de Janeiro, se São Paulo, Rio de Janeiro, mais 2, 3 estados estiverem aptos a receber as aulas presenciais, vamos lá. Se o governo garantir que eu, o professor Fabiano, os alunos, não vamos contrair esse vírus ali na relação aluno-professor na escola presencial, muito bem, né? Mas ficar delegando para o gestor, ficar delegando para a comunidade, para os pais, uma responsabilidade que é do Estado, é incompreensível. A partir do momento que o pai entrega o filho à escola, quem decide sobre a vida daquela criança, daquele adolescente, é o Estado. Pai e mãe delega, pai e mãe responde enquanto responsáveis pela criança do portão da escola para fora. Essa é minha opinião. Eu não sei se o professor Fabiano, né, depois a professora Emicida fecha aí as nossas conclusões. Eu não sei o que o professor Fabiano pensa. O que você acha, professor? É por aí? Não sei, me corrija. Deixa eu me pontuar, assim. Eu penso que só para eu não perder a ideia, primeiro em relação aos 7 municípios do Grande ABC, eu também tinha visto a notícia e queria saber um pouco mais, fiquei satisfeito com o legal ter dado esse esclarecimento, porque acho que muitas pessoas não estão nem sabendo disso, né? Então foi muito bacana a gente trazer a questão dos 7 municípios do Grande ABC, que eles tiveram uma atitude inusitada e foram para cima do jeito que eles acharam melhor. Mas penso eu que o Conselho Estadual de Educação deverá se manifestar em relação a isso, porque hoje existe todo um arcabouço legal que ainda não ampara o encerramento de ano assim, papuf ao corte, né? Imagino que o nosso Conselho Estadual de Educação esteja prevendo alguma deliberação, alguma resolução, para que possa dar um caráter de legalidade a esse encerramento do ano letivo, né? Sem ter atendido o que tem lá na LDB, que foi revisado, por exemplo, as 1.000 horas, né? Teve uma medida provisória que reduziu para 800 horas, acreditando que a pandemia fosse acabar logo, não acabou. Então, tem que ter manifestação de órgãos competentes. Aí, no caso, seria o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação, definir uma deliberação, uma normatização, para regulamentar
iniciativa, esse rompante dos 7 municípios que saíram à frente, tomando a decisão por si só. Enfim, eles não têm também todo esse grau de autonomia, porque existem leis maiores que elas têm que ser revisitadas, né? E às vezes até reescritas com como é que fala quando faz alteração na Constituição, alteração na LDB, isso, as emendas, isso, obrigada, tem que ter emendas, e também uma manifestação dos conselhos aí, para poder validar, senão esses alunos ficarão com o ano perdido, porque eles não cumpriram a carga horária referente ao ano estudado. Então, também não é assim, não, vamos devagar, né? Mas eu penso, porque eles não cumpriram nada, então, vai chegar em 2021, eles literalmente estão com o ano perdido, porque eles não atenderam as normas da legislação vigente, mas eu tenho certeza que os conselhos nacionais, os Conselho Nacional e Estadual, devem se manifestar com algumas emendas aí, né, algumas deliberações, para poder amparar legalmente essas crianças, esses alunos. E como você falou, tudo tem os dois lados, né? A intenção do Estado, e eu tenho esse olhar muito claro, nesse momento, não acredito, pelas palavras do Rossielli mesmo, que falou na última sexta-feira, acho que jamais é colocar a vida de ninguém em risco, ninguém. Acho que a preocupação mesmo é que não seja um ano totalmente perdido, até que algum órgão maior, né, defina a legalidade dos próximos atos, para que, no rompante, não prejudique a vida escolar dos alunos, porque é um ano muito prejudicado em termos de aprendizado, sim, mas talvez uma parcela aí de aluno esteja realmente aproveitando o centro de mídias, esteja aproveitando o blog do professor Fabiano, esteja aproveitando as aulas da professora de português lá do Rio de Janeiro, e esteja se esforçando em casa também, estudando em casa. E aí ele vai perder a chance de ter o seu histórico validado e vai esperar mais um ano para entrar na faculdade, né, Sandra? Eu acho que a gente tem que pensar nesse outro lado, e nesse sentido que eu acredito que o Estado tenha falado assim, olha, pai, você resolve, né? Porque você vai falar, olha, os pequeninos não têm necessidade, porque eles não têm essa urgência toda. Os maiores têm essa urgência toda, têm essa necessidade, porque eles precisam de um histórico validado, né? E esse histórico, para ser validado, ele tem que cumprir normas legais, que precisam ser alteradas, ainda não foram. E porque tem uma parcela estudando mesmo em casa e buscando socorro de outras maneiras, né? E uma decisão tomada na esfera de Conselho Nacional, Conselho Estadual, ela vai para a pública, para a privada, para a municipal, para todo mundo. E tem muito aluno aí que acha que não vai querer perder o ano, não quer perder o ano na vida, né? Porque ele também não tem culpa da pandemia. E então, eu penso que talvez não seja um extremo de passar a responsabilidade, mas sim compartilhar. Olha, vamos compartilhar essa decisão, porque é uma decisão tão difícil, né? É uma decisão tão... E o país, por exemplo, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, são imensos. Como que dá para a gente... Realidades muito distintas, interior, capital, cidade praiana, cidade ribeirinha, né? Então, assim, eu penso que eles estejam querendo dividir um pouco essa questão do peso, da responsabilidade dessa escolha, né? E acho legal que os pais sejam ouvidos, que eles decidam. Exatamente, é um momento de pensar mesmo em decidir todos juntos. Igual eu ouvi, parece, uma pessoa do Conselho Tutelar, né, que é lei, tem que mandar 20% de ausência e encaminha o nome da criança, para o pai ser responsabilizado. Um conselheiro tutelar não vai responsabilizar o pai com o mesmo peso e medida que ele responsabilizou ano passado, porque esse ano tem um contexto pandêmico aí no meio, né? Então, tudo isso, essas legislações terão que ser revisitadas e sofrer alterações. Eu espero que esses 7 municípios, uma hora, recebam, né, algum amparo, ou já até estejam, né, com algum amparo aí, que a gente também ainda não se apropriou. Essa semana eu não entrei no portal do Conselho Estadual, nem do Conselho Nacional, não estou sabendo se tem alguma novidade por lá, mas devo entrar esse final de semana, para poder amparar cada escolha dessa aí, tanto do pai e da mãe, quanto dos governantes e dos gestores públicos, né? O professor Fabiano, lá do Rio de Janeiro, nosso parceiro, carioca, né? Muito legal ouvir você falar, muito legal ter tido você aqui no nosso
bate-papo. O professor Arnaldo e eu queremos saber como que é também aí. Teve algum município que teve alguma iniciativa, como esses 7 municípios do Grande ABC? Porque o Crivella já quis voltar, não deixaram. O Sindicato das Escolas Particulares do Rio de Janeiro baixou a ordem que era para voltar, o Ministério Público não deixou. A gente viu também todo esse movimento aí na gestão pública do Rio de Janeiro, né? Mas o Arnaldo trouxe o olhar dele, nossa série Diálogos e Olhares. Qual o seu olhar, professor? A gente quer saber também, em relação ao retorno. Bom, eu estou aqui lidando com pessoas muito bem informadas, né? Professor, o senhor pode passar um pouquinho mais alto ou mais perto do microfone? Então, eu não tenho tantas informações assim, porque eu não vou buscar tantas informações. Eu fico mais na minha, né? E vou fazendo as minhas coisas e só fico aguardando, de fato, eles deliberarem alguma coisa. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro foi uma tal de uma pesquisa pública. Como o Arnaldo falou, né, que alguma coisa aconteceu aí que consultaram aos pais. Aqui no Rio de Janeiro, houve essa consulta. Consultou a nós, professores, eu recebi no meu e-mail, eu preenchi lá o formulário. Dizem que os pais também receberam esse comunicado de alguma consulta. Eles tiveram que ir ao colégio, no colégio eles tinham que dar a sua opinião, ou algo desse tipo assim. Houve consulta aos pais e houve consulta aos professores. Eu dei falei que, a minha sugestão, né? Falei que as aulas poderiam continuar como estão, mas com a participação dos alunos. Essa foi o que eu fiz, né? Eu lá na hora da consulta pública disse, eu acredito que deveria continuar como está, não retornar, mas os alunos participarem. Eu cobrei essa participação dos alunos. Os alunos participarem dessa forma digital, indo ao colégio apenas para tirarem dúvida do conteúdo. Então, a gente, nessa questão de dúvidas, se quem quisesse, os professores poderiam ir, né? Claro, com as suas precauções, né? E tirariam dúvida dos alunos. Quer dizer, não teria uma aglomeração, mas também não perderia o ano letivo. Com aqueles alunos que querem estudar. Quer dizer, é a questão de dar oportunidade, né? Então, eu acho que o termo aqui correto, eu gosto muito de termos, seria dar oportunidade, né? Não só cancelar e não dar oportunidade para ninguém, né? Eu acho que os governos aí deles, simplesmente, o governo das cidades do ABC fechou a oportunidade do aluno, não é isso? Então, quer dizer, tirou essa oportunidade dos alunos. O que a gente poderia fazer, né? O que eu pensei, inclusive lancei isso lá no site da consulta pública, era essa questão de não tirar a oportunidade do aluno, mas também não aglomerar tanto as escolas. Continuaria tendo aquilo ali, cobrar a participação do aluno e a escola para tirar as devidas dúvidas, entendeu? Então, era um consenso que eu tirei. Então, é algo assim da minha utopia, né? Eu utopizei essa ideia, né? Então, essa é o que eu poderia fazer, né? Acharia que seria viável, né? Então, é isso. Professora Micida? Professora Micida? Oi. Perfeito. Quero fazer um complemento. Primeiro que eu aprendi uma coisa. Sim. É que eu estou sem o retorno dele, meu retorno dele está chegando bem atrasado. Ele está... Eu vou prosseguir. Posso prosseguir, Arnaldo? Eu vou prosseguir, eu vou fazer uma fala, eu vou fazer uma pequena intervenção. Então vai, tá? Vamos lá. E o que eu quero dizer, obrigado, porque eu acabei de aprender uma coisa com a professora. Eu desconhecia esse grau elevado de responsabilidade que o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional e o Conselho Estadual têm, né? Eu pensava aqui na minha cabeça, eu sei que o Conselho Nacional, Estadual, soltam as deliberações, leis e tal, mas para mim eu achava que a secretaria era o máximo, era o top, a secretaria estadual, a municipal e as instâncias federais, enfim. Obrigado, porque eu aprendi agora, então não é bem assim.
Não é bem assim. O município vai decreta, mas o Conselho Estadual tem lá uma varinha lá que determina certas coisas. Professora, voltando no Ministério da Educação, se houvesse uma sinergia, se houvesse uma cumplicidade entre Ministério da Educação e esses conselhos, tá? Quando o ABC tomou essa iniciativa, o Ministério, ABC, peraí, vamos dialogar primeiro, vamos analisar, é isso mesmo, vamos fazer isso de forma uniforme. Então, de novo, falta um importante instrumento estatal voltado para a educação que está ausente. Quando não tem uma cabeça firme no comando para liderar as vertentes, fica tudo assim, um samba, né? Um samba só, um samba de uma batida só, porém cada um num ritmo, não é? Eu acho que a gente já conversou bastante, o Arnaldo e o mesmo professor, nós vamos esperar mais uns 15 dias, eu quero convidar vocês, quando estiver se aproximando a possibilidade, se tiver mesmo retorno, porque eu penso que essas questões de retorno às aulas, cabe uma live inteira, né? Eu penso que essas questões todas da legalidade, dos procedimentos de saúde, da responsabilização de pais, eu penso que a gente pode construir uma live para um dia, nós três juntos, né? Só sobre isso. Aí a gente traz um pouco do interior, eu convido a professora Sandra também, que tem uma experiência maravilhosa também, porque é diretora de uma comunidade enorme, né? Também de periferia, que também é uma comunidade guerreira, que a escola está fazendo muita diferença na vida dessa comunidade. Então, é uma comunidade que acolhe a escola, que interage, que a escola também, eles são meio uma comunidade maravilhosa ali. E, então, tem muito a contribuir, todos ali. Para a gente tratar exclusivamente dessa questão de retorno às atividades presenciais das escolas. É muito longo esse assunto, né? O professor Fabiano, foi uma honra... Ele saiu? Ele não está mais aí? Parece que a conexão dele caiu, eu não o vejo aqui. Arnaldo, então vamos começar encerrando com você deixando um encerramento aí, depois você devolve para mim, mas você me avisa, tá? E se o professor Fabiano voltar, eu quero o encerramento dele também. Uma honra, um papo tão bom, né, Arnaldo? Com certeza, professora Emicida. Que troca de experiência legal, que aprendizado legal. De minha parte, mais uma vez, uma honra e um prazer, estou aqui sempre, né? Vamos ver se... o professor Fabiano está aparecendo aqui. Então, aí, apareceu, beleza. Então, eu suponho assim, professora Emicida, que, né, vamos ver lá no Rio de Janeiro, quando for esse retorno e tal. Aqui em São Paulo, estamos cientes que há a previsão de ter um reinício em outubro. Então, eu proponho assim, se nós reiniciarmos de fato, passado uma semana desse reinício, desse retorno das aulas presenciais, daí a gente faz uma live, que aí a gente traz toda a experiência vivida nessa primeira semana. Ótima ideia. Tem alguma mensagem, Arnaldo, para deixar para nós de boa noite, o tempo já, né? Eu havia preparado uma mensagem, mas vamos ser mais sucintos, né? Um outro momento, até essa fala que eu ia fazer dá para ser pronunciada em um outro momento. Mas a você, professor, você que nos acompanha nas redes sociais, tá? Obrigado, professora Emicida, muitíssimo obrigado, professora Sandra, grande colega Fabiano, professora Emicida, o Fabiano também, ele é um excelente guia turístico, tá? Quando eu fui ao Rio, um colega nosso em comum, mas sobretudo ele, né, me levou lá na Praia do Leme, Copacabana, né, em alguns pontos, porque o Rio de Janeiro é muito grande, eu tenho que voltar lá em outras férias, tá, Fabiano? Conto com você, tá? Posso falar? Oi, Fabiano,
que eu não estou te ouvindo, mas eu acho que você está me ouvindo. Fabiano, foi um prazer tão grande tê-lo aqui, foi um encontro tão prazeroso que eu acho que você vai, depois dessa superação, de enfrentamento da sua timidez, você vai ficar adepto da live. Agora, toda vez que eu quiser falar com você, você fala assim, ó, não, só se for por live. Foi um prazer imenso, uma troca de experiência maravilhosa, você contribuiu demais, trouxe, assim, sugestões, né, dicas, relatos de superação. Então, tudo isso para nós serve como crescimento, tá? Então, assim, depois de um bate-papo desse, ninguém é igual. Eu sempre falo assim, depois de uma reunião, ninguém sai de uma reunião do mesmo jeito que entrou, né? A gente espera sempre sair melhor. Às vezes a gente sai pior, mas de toda maneira, depois de um encontro prazeroso como esse, a gente saiu melhor. A gente já saiu diferente de quando entrou nesse encontro, a gente saiu melhor. Bate-papo muito prazeroso. Professor, eu quero passar a palavra para você, fazer as suas considerações finais. Professor Fabiano, nosso amigo carioca, guia de turista, professor da rede pública. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né? Com certeza eu aprendi, agora eu tenho que desenvolver isso, né? Desenvolver essa habilidade, né? E agradecer e dizer àquelas pessoas que estão desanimadas, né? De que busquem ajuda, né? Um ajudando o outro, né? A gente não está sozinho, né? Tem até uma frase, né? Que todos nós somos anjos de uma asa só. A gente precisa de outro para poder voar. Porque cada um tem uma asa, então a gente voa junto. Então a gente está nessa barca, né, da educação, e se a gente tem dificuldade numa coisa, busca ajuda em outro, né? Então foi isso que aconteceu aqui. Eu ajudei muitas pessoas me ajudaram, e a gente, por exemplo, vocês estão me ajudando muito, né, a tirar de mim esse empecilho que tem dentro de mim, esse bloqueio, né? E agora eu vou desenvolver essa questão, essa habilidade e tudo mais. Muito obrigado, boa noite, e tudo de bom, e até a próxima. Valeu! Professor, essa frase do anjo de uma asa só é perfeita, né? O pessoal fala assim, juntos somos mais fortes. Eu falo, e vamos mais longe, né? Caminhar sozinho eu vou mais rápido, mas caminhar junto eu vou mais longe. Bom, eu então vou fazer as minhas considerações finais, deixando aqui um abraço apertado à distância no coração do Arnaldo, meu companheiro, meu colega, parceiro aqui do grupo Avance Educacional. Quero deixar um abraço apertado no professor Fabiano, né, do Rio de Janeiro, que a partir de hoje também já está aqui no nosso coração, já está fazendo parte do grupo, e vai ficar aí no coração do Avanço Educacional também, né, e agradecer a todos que participaram, que assistiram, que curtiram, a gente está aceitando sugestão, essas lives todas também ficam lá no nosso canal do YouTube, né, quem quiser dar um pulinho lá no nosso canal do YouTube, tem um monte de vídeos novos também, tem vídeos institucionais, tem vídeos de aula, a gente está enriquecendo. Inscreve-se lá no canal, Emicida Costa, né, ou Avanço Educacional. Professor Fabiano, foi uma honra, um prazer. Beijo instalado à distância, gratidão sempre. Arnaldo, muito obrigada mais uma vez, e vamos nos falando. Alguém quer colocar mais alguma coisa? A palavra está aberta. Show! Até a próxima, com muita expectativa. Até a próxima. E há de ser breve. Com certeza. Beijo instalado, pessoal. Tchau, tchau.